Olá pessoal, meu nome é Henrique Francisqueto, sou um dos sócios aqui da Escola Brasileira de Tributos e o EBT Comenta de hoje vai tratar sobre a reforma tributária e a criação do Conselho Federativo, essa figura tão controversa. Bom, pessoal, eu estou analisando aqui o texto da PEC 45/2019, conforme aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 6 de julho de 2023. A gente sabe que esse texto vai ser severamente alterado, a gente espera, na verdade, que ele seja profundamente alterado no Senado Federal, mas é justamente por isso que é relevante a gente trabalhar e debater esses assuntos já nesse momento, né? Hoje eu vou analisar, inclusive, algumas provocações, algumas análises feitas pelos professores Ives Gandra, Hamilton Dias de Souza, Humberto Ávila e Roque Carrasa, no texto publicado no consultor jurídico conjur.com.br, relatório sobre as propostas da Câmara para a Reforma Tributária, parte 1 e parte 2, parte 1 publicado no dia 30 de junho e parte 2 publicado no dia 1º de julho, na verdade, então, antes da aprovação do texto na Câmara dos Deputados, mas ainda assim, no que se refere aqui ao Conselho Federativo, a gente acaba tendo provocações bem interessantes que continuam válidas porque foram mantidas no texto aprovado na Câmara dos Deputados. Inclusive, vale destacar aqui, estou fazendo parte do grupo da Comissão Especial do Acompanhamento da Reforma Tributária da OAB aqui do Estado de Santa Catarina, e essa nossa comissão, inclusive, teve sérias dificuldades em conseguir obter a versão do texto que foi, de fato, aprovada na Câmara dos Deputados. A gente recebeu, inclusive, relatos do Senado Federal, relatando, inclusive, dificuldades e uma demora expressiva para receber esse texto formalmente da Câmara dos Deputados. Então, é bastante curiosa a forma como vem sendo tratada e votada a matéria no Congresso Nacional. Mas, enfim. Bom, eu queria falar hoje, então, sobre esse Conselho Federativo. A criação do Conselho Federativo, então, pretende ser um conselho, como os professores estão tratando aqui, ele quase como uma sociedade, na verdade, né? Mas aonde pretende-se que exista a representatividade dos estados e municípios. E nestes então, portanto, participariam desse conselho 27 representantes de estados e Distrito Federal e 27 representantes dos municípios, sendo uma parte em razão dos municípios mais populosos e uma parte eleita internamente dentro do próprio Conselho Federativo, o que já por si só já gera preocupação. A gente sabe como esse tipo de conselho e eleição dessa forma acaba fomentando uma série de acordos políticos, trocas de favores, enfim, como funciona o nosso Brasil na prática, né? Então, além dessa crítica já válida, a gente também tem que pensar sobre até que ponto esse Conselho Federativo não está, inclusive, reduzindo os poderes ou as competências do Senado Federal, né? Porque o Senado Federal na verdade, em sua própria natureza, um local onde representantes dos entes federativos dos estados se reúnem, né? São 3 senadores por estado. Então, a gente já tem um conselho relacionado à federação com os senadores representando, então, portanto, seus respectivos estados. Faz sentido a criação de um novo Conselho Federativo para debater exclusivamente essa matéria? É curioso. Além dessa questão, aqui os professores que eu citei, que publicaram essas análises muito bem feitas, como sempre, né, no Conjur, eles trazem, inclusive, a ideia de que, bom, esse conselho vai funcionar como uma sociedade, né? Então, você vai depender de acordo entre 27 estados, 5.570 municípios, no limite, né? Apesar dessa questão de nem todos os municípios votarem de fato ou comporem de fato o conselho, mas eles vão participar ali de alguma forma, pelo menos da eleição ou da construção ali do grupo. Então, e aí esse conselho acaba tendo ali para dar uma sensação de autonomia para os estados e municípios, eles continuam com a prerrogativa de definir a alíquota do seu tributo, do IBS, né? Eu já falei isso no EBT Comenta anterior, e então não vou me alongar aqui, mas essa autonomia é ilusória. A gente sabe que aumentar essa alíquota não vai ser fácil para os estados e municípios, uma vez que geraria um impacto econômico muito relevante, afastando os empreendedores, por exemplo, dos seus estados e municípios onde houvesse o aumento desse tributo. E, ao mesmo tempo, poderia causar uma redução muito relevante na arrecadação, uma vez que a gente está falando de uma alíquota uniforme que vai ser válida para a maioria dos setores. Então, é uma autonomia bastante questionável, mas, enfim. Uma outra questão importante aqui é trazer, então, essa ideia de que a autonomia não é simplesmente resultado financeiro, mas sim, como eles citam aqui, processo de exercício do poder político. Então, será que essa proposta, de fato, está mantendo a possibilidade de exercício de poder político para esses entes componentes da federação, né? Nos parece que não. Então, são questões bastante relevantes relacionadas ao Conselho Federativo.
a gente precisa debater como vai funcionar esse conselho, se ele se justifica na sua própria existência, se ele pode eventualmente ser desvirtuado para fins políticos, né? E isso, na verdade, poderia ser muito preocupante. Então, é bastante curiosa a forma como está sendo conduzida essa proposta de reforma tributária e como vem sendo feitos esses debates. O que você acha da criação desse Conselho Federativo? Deixe seu comentário aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.